Então vamos lá, vamos fazer no gogó assim e seja o que Deus quiser. Obrigado por todos estarem presentes aqui. Estamos na fase final da nossa pré-campanha, Presidência da República. E por que fase final? Porque já começa a campanha. Vai ser um tiro curto de 45 dias, em que nós, com muito menos dinheiro que os caras, temos que tirar o Flávio do segundo turno, para depois pegar o Lula no segundo turno e acabar com o cara. E tudo vai depender do que nós vamos fazer agora, nesses últimos 30 e poucos dias de pré-campanha. E por quê? Nós precisamos conquistar logo os nossos 10% na pesquisa Atlas. Nós precisamos buscar, se eu não me engano, deve sair pesquisa terça ou quarta-feira da Atlas. E espero, a última já estava com 7, 7.2 em alguns cenários, precisamos passar de 8. Precisamos estar próximo do 8 para o 9. Nos trackings a gente já está bem próximo dos 10, às vezes até bate o 10. Esse é o cenário que nós temos. Precisamos chegar no meio de agosto, no começo da eleição, nas vésperas do primeiro debate, que é no dia 16 de agosto, com mais de 10%. Tendo isso, é o que eu falo para todo mundo, tendo isso, o resto, a cabeça do brasileiro faz. E por que cabeça dos brasileiros? Porque basicamente nós, brasileiros, vamos começar a prestar atenção nas eleições ali em agosto, depois de passar o período da Copa. Não é que eu vou torcer contra a seleção brasileira, de maneira alguma. Dito isso também, se o pessoal para de pensar no Vini Júnior, meio que eles começam a pensar nas eleições, então é bom para todo mundo, mas enfim, a realidade, passou a Copa do Mundo, as pessoas vão se debruçar nas eleições, vão começar a falar de problemas reais. E aí qual é a lógica, que eu venho comentando com todo mundo? A lógica é muito simples. Lula já está no segundo turno. Do outro lado, precisamos definir quem do campo da direita ou do antipetismo vai. Flávio, todo mundo percebeu, não tem chance de vencer o Lula no segundo turno, certo? Então, mesmo quem não está apaixonado pelo nosso projeto, vai ter que tomar uma decisão racional. Ou abraçar o Flávio até a derrota, ou olhar para quem está em terceiro com mais de 10%. Prazer. Isso vai acontecer. O eleitor vai fazer esse raciocínio, e esse será um dos principais argumentos que vocês terão para seus parentes que estavam embarcando no estelionato da família Bolsonaro. Que falou, eu entendi que você é apaixonado lá pelos Bolsonaro, acha os olhos verdes do Jair lindos e tal, bacana. Agora ele perde pro Lula, tá aqui em todas as pesquisas, não tem campanha na rua, tá apanhando mais que cachorro, todos os debates, todas as aparições públicas, porque é ladrão. Que tal você apostar num cara que derrota o Lula no segundo turno? Esse é o caminho. Então, para muita gente, esse passará a ser o trabalho de convencimento e ele vai acontecer naturalmente. Naturalmente. Mas para isso, nós temos que buscar os tais 10% logo. Logo. E quando eu digo logo, é nas próximas 2 semanas e meia. No meu cálculo é isso, 2 semanas e meia, todo mundo divulgando muito, todo mundo jogando todos os vídeos. Eu fico muito puto, né? Fica todo mundo, a gente tá super engajado. Você tá super engajado? Cadê todo mundo, todos os dias, dando recompartilhamento? Sabe aquele negocinho lá no Instagram pra qualquer vídeo? É qualquer vídeo, você não precisa gostar do vídeo. Viu o vídeo, dá um recompartilhamento. Ponto. Ponto. Tem grupo de família, tem grupo de amigos, taca o vídeo pra lá e fala, foda, nem assistiu o vídeo. Fala, falou verdade, você não assistiu 30 segundos de vídeo, cara. Confia que eu falei mesmo. Então, é pra fazer isso com uma energia muito maior do que os demais. É pra ir em todas as reuniões de trabalho, é pra ir em todas as reuniões de família e é pra falar, é esse maluco sim. Porque agora, o tempo que eu tinha pra provar, não só pra vocês, mas pras pessoas, que 1, nós temos mais proposta. 2, nós somos honestos. 3, nós trabalhamos melhor. 4, nós somos mais inteligentes. Isso já foi. Isso já era antigamente, mas agora como pré-candidato a gente provou. Estão copiando tudo que a gente fala. A única campanha possível é a nossa. Então tá provado. Já não precisamos provar mais nada que somos superiores. Então agora o que resta é força bruta. Força bruta, divulgação. E a real é, nós temos mais engajamento do que todos eles. O engajamento nosso nas redes sociais, os vídeos que a gente vem postando, vem aumentando. Se vocês puxarem agora meu Instagram, teve 1 ou 2 dias atrás, o Riso viu, tinha um vídeo de 5,4 milhões, outro de 2 milhões logo ao lado. O homem é bom! O homem é bom! O ladrão do Flávio não faz isso, e o ladrão do Lula não faz isso. Ambos não estão fazendo esses números. Somos nós. E gravando. E assim, semana passada foi uma semana muito difícil.
Foi a semana mais difícil, olha, em termos de trabalho e resistência física, foi talvez a semana mais difícil da minha vida. Voltei do Pará com doenças, assim, protozoários ainda não descobertos pela ciência, tá? Com resultados terríveis para minha saúde gastrointestinal, tá? Voltei cansadíssimo e assim, eu não acredito em burnout, acho que isso é doença de millennial. Ai, tô com burnout. Dito isso, mesmo sendo millennial, eu fiquei muito cansado a ponto disso virar ansiedade e eu não consegui dormir. E não é que eu tava preocupado. Ansiedade, se ansiedade, você tá preocupado com o tema. Eu não tava. Não tinha nada acontecendo. Só que o meu pá, e minha cabeça eu fechava o olho e não conseguia dormir. Eu passei, teve um momento que eu fiquei quase 72 horas sem dormir uma hora sequer. Eu não cancelei uma agenda, fui ensabatinado, fui em jantar de cada ação, gravei todas as metas de vídeo que a gente tinha por dia e consegui as maiores arrecadações que eu precisava em jantares e eventos para nossa pré-campanha nessa última semana e fiz meus melhores números em redes sociais nessa última semana. Que é aquela coisa, você vai trabalhando, você nem vai olhando para trás, só vai trabalhando. As coisas se resolvem. E aí o protozoário tá morrendo, que agora eu tô ficando bom. Espero, né? Vai querer esse protozoário incubar, é o céu que tá incubado aqui, vai virar um monstro, né? Passamos por isso e agora estamos na fase, tá? De fazer a nossa turnê aqui pelo Rio Grande do Sul, para arrancar mais eleitor que estava iludido lá, igual fizemos em Santa Catarina, no Paraná. Vai ser a primeira região que a gente gabarita. Vamos fazer todos os estados da região sul, fechando pelo Rio Grande do Sul. Para eu poder rodar centro-oeste, eu vou rodar lá de busão, graças a Deus, tudo pronto. E aí, nesse processo de tomar os eleitores desse vagabundo e me tornar mais conhecido, nós vamos começar a ficar diante da possibilidade concreta de vencer as eleições para a nossa República Federativa do Brasil. Realmente, quando a pessoa fica gritando Renan, Renan, você tem que controlar o ego, né? Você tem que ficar assim. Em Roma, haviam homens que ficavam do lado do imperador ou dos Césares, né? Ou enquanto eles estavam sendo ovacionados, ficavam: você é mortal, você vai morrer. Você não vale nada, você não é ninguém, só pro cara nunca se esquecer disso, porque é muito perigoso essas coisas. Não façam isso. Graças a Deus eu não ligo, por isso que eu sempre fui bagunceiro e desleixado, pra sempre, a minha autoimagem é uma porcaria, tá? Mas, digo isso, eu agradeço muito, porque não é sobre Renan. Isso aqui é sobre missão, é sobre o nosso trabalho. Eu sou apenas o primeiro dos candidatos da missão. Eu sou apenas o primeiro, o cara que vai estar com o nome na história colocado. O maior partido, aquele que mudou a história do Brasil, eu tive a honra de ter sido escolhido como o primeiro dos presidentes do partido. Sou o primeiro presidente de honra e, por ser de honra, sou presidente para sempre de honra do partido, que deixa a gente como Nando Moura e os nossos adversários muito irritados. E sou o primeiro candidato que nós temos à presidência da República. É uma honra muito grande, mas não é sobre mim. Eu tô aqui trazendo propostas criadas por uma série de pessoas nossas ao redor do Brasil. Eu tô aqui, em alguma medida, liderando algo que representava, antes da minha pré-candidatura já, uma alma torturada que tem dentro do Brasil, que é a alma do brasileiro que não consegue aceitar que ele precisa ser um merda, que viver aqui tem que ser uma desgraça, que aceitar que a favelização mental tem que acontecer até a gente se tornar um rato, se tornar um vassalo de tudo, aceitando todos os absurdos. O que eu sempre digo, eu falo para homens e moças, nós temos que honrar aquele jovem que está ralando, que está trabalhando, pobre, porque ninguém é mais honesto do que um cara pobre e trabalhador. Porque o cara pobre e trabalhador tem na porta da casa dele a opção de se tornar bandido. Aquele rapaz pobre e trabalhador vê o rapaz que estudou com ele no colégio, entrando pro crime, comprando moto, comprando coisas, saindo com a menina que ele gostava e ele lá virando entregador, ralando, tendo que fazer o trabalho dele e se mantendo fiel àquilo. Esse cara é o mais honesto dos caras. Assim como a moça que age de maneira honesta num país de Virgínias, em que a mulher é mais valorizada quando ela tá mostrando o cu por aí. A moça correta e a moça honesta se sente ridícula sendo uma pessoa decente. E eu falo o seguinte, não é que eu quero ser o presidente de todos. Isso é mentira. Eu vou ter lado como presidente da República. Eu sou o presidente do Brasil que vai trabalhar e do Brasil que mata bandido. E se você é vagabundo, se é vagabunda, e se você tá aterrorizando os brasileiros na rua, eu não sou seu presidente, eu sou seu inimigo. Essa é a regra. Essa é a regra. Chega de papo vazio.
Eu não quero mais discurso vazio. Eu não quero papo que não chega a lugar nenhum. Nós precisamos ter lado, porque se você não escolhe lado numa briga, você não é ninguém. E aí vão falar, ué, mas na última eleição pediram voto nulo, tem posição, tem lado mais difícil do que aquele que você toma tiro dos dois lados? Quando você escolhe puxar saco de um, você evita a porrada de um lado e se promove falando do outro. Quando você aponta que os dois estão errados, você apanha dos dois. Você se torna uma espécie de bode expiatório em que todos podem te atacar para justificar seus próprios males. Nós aceitamos ser o bode expiatório de todos eles. A questão é que o nosso próprio sacrifício nos elevou e não elevou a eles. Que esse se tornou o destino, por exemplo, dos ex-MBL, de todas as pessoas que estiveram conosco que nos traíram. A vida deles é ser um eterno ex-MBL, é ter que ir em podcast para justificar quem eles são através da negação da sua origem. Eles não são ninguém. Surgiram criados por nós e agora vivem fora do nosso grupo, pautados por nós. No momento em que nós, este grupo que foi desprezado e chutado, somos hoje, vejam só, eu falei isso ontem no Congresso e isso é muito importante, a última fronteira, a última linha de defesa. Não há outro nome que possa derrotar o Lula que não o nome na urna de Renan Santos do Partido Missão. Somos nós que vamos derrotar o Lula. Sobrou pra gente essa tarefa. Igual sobrou pra gente essa tarefa em 2015, quando precisávamos derrotar Dilma Rousseff. Dilma vence em 14 o Aécio, não havia oposição, eram homens fracos como sempre foram, homens do PSDB, homens do DEM, que nunca conseguiram se organizar e que em grande medida estavam nos mesmos escândalos deles. Quem se insurgiu fomos nós, que ninguém esperava nada no impeachment da Dilma. Vencemos. Hoje, com a mesma oposição fraca da turma que fica no Congresso, olha lá a hipocrisia da esquerda. Vocês conhecem essa turma, vocês são do estado do Bibo Nunes, certo? Parabéns, eu tenho alguns lá no meu estado também. Podemos até fazer uma troca. Da cidade também agora, prefeito. Pois é. Então, o que nós temos diante disso? Uma oposição fraca, com lideranças fracas, puxa-sacos e homens sem culhão. Desculpa o termo aqui para as mulheres que estão presentes. Peço desculpa, por favor. Mas é verdade. Homens fracos. E com homens fracos e corrompidos, você não vai a lugar nenhum. Somos nós que vamos fazer isso. E eu digo mais, todos aqueles do campo da direita que hoje nos diminuem, que hoje pisam na gente e que ficam colocando o nome nosso na boca deles para ficar o tempo todo falando mal, eles estarão fazendo campanha para nós no segundo turno. Vocês podem escrever. Vamos! Porque quem lidera não pede passagem. Quem lidera não pede aprovação. Veja só, vamos colocar aqui, colega pré-candidato Romeu Zema, precisa pedir aprovação do bolsonarismo para tudo. Outro dia quis ter uma opinião crítica sobre o ladrão do Flávio. Olha, o Flávio, o que ele fez é inaceitável. Inaceitável? Inaceitável é, sei lá, você torcer para a Argentina na Copa. Eu não consigo entender. Quando você recebe dinheiro do Vorcário e a tua família está envolvida no escândalo de corrupção, não é que isso não é aceitável, é que você precisa ser preso. Esse é o jogo. E aí ele deu essa palavrinha, tomou porrada e, atenção, meus deputados aqui do Partido Novo podem apoiar o Flávio. Isso é líder. E líder não pede aprovação, líder não pede passagem, líder lidera. E é isso que nós fizemos. E o líder se prova líder na diversidade e quando é minoria. Ser líder na maioria é fácil. Ser generoso quando você é rico é a mesma coisa, não é fácil. Você é rico, aí dá uma festona, tá cheio de amigo. Ficou pobre, um amigo não aparece, você não consegue dar a festa. Ser líder na diversidade é juntar as pessoas que estão ferradas e propor para elas um caminho, mesmo um caminho soa absurdo para muita gente. Foi o que nós fizemos. Aí todos caíram no caminho e só restou o nosso caminho. Veja que irônico. O único caminho que restou foi o caminho que a gente construiu. Foi a picada da mata aberta que nós abrimos. Isso nós abrimos fazendo tudo aquilo que diziam que era impossível. Se opor ao líder populista no próprio campo, criar um partido político, criar um próprio projeto, negar o puxa-saquismo, criar conteúdo complexo para pré-candidato, fazer campanha ou pré-campanha falando de proposta. Se eu seguisse o receituário de todo mundo, eu estava em casa agora.
nem com 1%. Me diziam, vá no Nordeste e apenas fale, ô povo bom, olha aqui, ó, subiram um jumento. Eu falei, não, eu vou falar aqui que os políticos deles estão roubando os outros estados lá no Pacto Federativo, vou explicar que eu vou prender os políticos deles, que eu vou fundir os municípios deles e que a vida deles vai melhorar. E que eu quero que eles paguem a conta do Brasil igualzinho os estados do Sul e do Sudeste. E eles gostaram. Foi o tudo ao contrário que os manuais pregam. Fui na Ilha do Marajó, fui falar do problema da Ilha do Marajó. Fui pro Maranhão, fui falar de município que precisa ser fundido no Maranhão e falei que a elite do Maranhão é um lixo. Fui nas favelas, tanto em Belém, quanto no Coradinho e São Luís do Maranhão, e falei o quê? Filial do inferno e o outro é zona de guerra. Menti? Não. Eu também fui na Restinga hoje, já tem vídeo. E vou falar dos problemas da Restinga. Nós faremos tudo isso. Fui em Paraisópolis, em São Paulo, gravei também em favela no Rio de Janeiro. Vamos falar dos problemas do Brasil. O que eu comecei a reparar, que vai ser um grande legado dessa nossa pré-campanha, é que ao rodar o Brasil falando dos problemas e isso viralizar, os brasileiros passam a tratar algo que é um problema como um problema, porque nós não fazemos isso. Nós aceitamos que o problema é parte da nossa identidade. Todos os nossos vícios nós tratamos como virtude. Ah, eu sou malandro, eu passo meu amigo para trás. Poxa, sou muito brasileiro. Qual o sentido disso? O Brasil, de acordo com rankings internacionais, é uma das sociedades menos baseadas em confiança. A confiança social de um brasileiro para o outro é mínima. E sabe onde isso se reflete? Juros altos. Quando a confiança no outro é baixa, os juros é sempre alto. Um banco cobra juros mais altos sabendo que vai tomar calote. Nós, no nosso sistema de confiança, somos como eternos agiotas. Um não confia no outro. Eu já cobro juros altos sabendo que não vai pagar e eu vou cobrar ele de um outro jeito. Essa é a lógica do brasileiro. Só que a gente cultivou por muito tempo aquela cultura do Zé Carioca, do malandro, do cara de terno branco, levando os outros na conversa. Nós cultivamos a ideia de que as nossas cidades precisam ser muito feias, de que as nossas cidades precisam ser sujas, que o improviso é criatividade. Não é. O Monteiro Lobato falava do Jeca Tatu, né? Que falava, olha, o Jeca Tatu é o sujeito que quando furava o telhado da casa dele e a chuva entrava, ele botava a panela no chão. Ele não se programava para arrumar o telhado. O Brasil é o país do telhado furado e da panela no chão. E a gente fala, olha que criativo. O cara até tá vendo que dá pra fazer uma música com a gota caindo. Pi, 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 pi. Nossa, como... Ai, o brasileiro precisa ser estudado. Não é isso que falam? Eu não quero estudar o brasileiro. Eu não acho que a gente tem que ser criativo em nada. Porque são aquelas coisas que a gente vê nos programas da Regina Casé, que graças a Deus não existe mais. Que é tipo, conheça a história de, sei lá, Gisley Van. Este carroceiro que consegue coletar suas carroças e montou um incrível negócio de sanduíche natural numa carroça. Não, cara, não é uma história legal. Ninguém tem que ser carroceiro. Ninguém tem que ser carroceiro. Eu não quero viver num país de carroceiro. Eu não quero viver num país favelizado. Nós não temos que aceitar isso, porque nós ficamos muito tempo aceitando esta merda. Aí podemos botar na Rede Globo a culpa, podemos colocar na elite a culpa, mas a real é que a culpa é nossa, porque em alguma medida a gente aceitou isso. A geração Z que tá aqui viu lá o papo do litrão. Ah, eu sou um litrão. Peço litrão cacete. Nós temos que ser um lugar sério, confiável, regular, que preza por fazer as coisas bem feitas e bonitas, que preza por ter cidades bem arrumadas, negócios bem tocados, carreiras com excelência. Nós temos que premiar a inteligência. E a cultura da malandragem e da vagabundagem ficou tão pesada que hoje, institucionalmente, um dos poderes inteiros, que é o judiciário, ele é oficialmente o poder da malandragem. Agora mesmo, as falam, não, vai ter penduricalho sim. Mas que loucura é essa? O país, ele ficou insano, porque todos em posição de poder aqui perceberam que aqui todos são cínicos. Então, ou vai partir da elite o fim do cinismo, ou quem trabalha e produz vai acabar com o cinismo. Alguém vai ter que escolher. A base da população, e eu visitei os lugares mais pobres do Brasil, não virá deles a resposta, porque aquelas pessoas já foram despidas de tudo, tiraram tudo deles. Quando você visita as pessoas nas regiões mais pobres do Brasil, tiraram tudo, eles não sabem imaginar, eles não sabem conceber uma vida com um pingo de dignidade. Eles não têm ideia do que é. Então quando você não consegue conceber algo diferente do que você vive, você não consegue sair do ponto A e ir para o ponto B. Você só sobrevive no ponto A. Tem que ser da classe média.
O que eu proponho é a rebelião da classe média. É a rebelião de todo mundo que está trabalhando de alguma maneira ou que está almejando ser uma pessoa decente. Não importa a área que você trabalha, não importa se você é homem, não importa se é mulher, não importa nada. Raça, cor, gênero, dane-se. Se você é um maranhense que tá ralando pra caramba e tá se sentindo injustiçado, eu sou você. Se você é um gaúcho, eu sou você. Esse é o nosso trabalho. Nós temos que despertar apenas esse Brasil. É esse que tem que despertar. O resto, uma parte vem a reboque e o outro é adversário. Escolha seu time. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos escolher o nosso time. Nós temos que defender um tipo de Brasil e esse tipo de Brasil tem que vencer e se impor perante os outros. Porque é isso que os outros fazem. Quando o PT vence, ele impõe o modo de ver as coisas dele perante nós. São os valores deles que são implementados dentro da máquina pública. É a visão de história deles que é implementada no sistema educacional, nos livros. É a visão dos artistas deles que vão parar nos filmes. É a visão de Brasil que é construída através deles. Subvertem palavras, subvertem sensibilidade. O Centrão, mesma coisa. O Judiciário, mesma coisa. Quando chegar lá, nós temos que fazer a mesma coisa para cima deles. E evitar que a visão deles volte a crescer. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito para tornar esse lugar um lugar sério. Porque o Brasil não é um lugar sério. Quem fica comprando um patriotismo vazio, um patriotismo oco, dessas bandeirinhas aqui, em que você só é patriota para torcer pro Brasil na época da Copa, eu não compro esta merda. Esse país tá uma droga, esse país tá uma desgraça. Viver nisso aqui não vale a pena. Viver nisso aqui é uma tortura e vai ser cada vez mais uma tortura. Porque vai precisar, para pagar essas contas públicas, extrair mais e mais dinheiro só de um grupo social, que são as pessoas que trabalham. Você vai ter que esgoelar a vaca leiteira até ela morrer. Porque é isso que esses caras vão fazer. Vai se tornar cada vez pior. Não vai melhorar se nós não chegarmos no poder. E eu tô falando de maneira concreta. Ou é a gente, ou essa porra já era. Nós temos que fazer isso. Falar que o Lula, que está interessado em botar 4 ministros do Supremo no próximo mandato dele, com o partido dele, para comprar de vez agora o legislativo e fechar o pacote executivo, legislativo e judiciário, pro Lula, os únicos meios que esses caras têm é basicamente terminar de esfolar a classe média. E o Flávio? O Flávio é mais do que o Lula, o candidato do sistema. Porque o Lula quer tomar o sistema para si. E o Flávio é submisso ao sistema. O Flávio é o candidato do Centrão. Por isso que ele queria que o Ciro Nogueira, envolvido no Master, fosse o seu vice. Por isso que o Centrão inicialmente tinha fechado com eles. O Flávio era o candidato do sistema. O Flávio também era candidato judiciário. Veja se o STF faz alguma coisa com o Flávio. Já fez? Sempre o poupou. Flávio só existe por decisões do STF. Decisões do Dias Toffoli, que acabaram com as provas obtidas pelo COAF contra ele, porque era rachador e ladrão, como irmão e como pai. Salvo pelo Gilmar Mendes, que tirou do Judiciário do Rio de Janeiro o processo dele que envolvia a rachadinha, que deu foro especial retroagiu o foro especial dele por período que ele era deputado estadual, uma loucura, invenção do Gilmar. Esse cara é o cara do sistema. Esse cara é o cara do mais do mesmo. Então é de um lado o projeto autoritário do Lula, que pode vencer se o Flávio for para o segundo turno. Do outro, o não projeto do Flávio, que basicamente é qualquer coisa do sistema. E para romper com essa droga, de maneira muito improvável, sem recursos, rodando de carro, nós, de maneira improvável, nós, contra tudo, contra todos, nós, motivo de piada, nós, mas única esperança para derrotar esses caras, nós, somos nós. Você tem que sentir, que é o que eu comecei a sentir, especialmente nesses dias que eu não dormia, você começa quase a alucinar. É horrível, eu nunca fui uma pessoa que tive crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Eu sempre fui um cara sem graça nesse sentido, eu sempre fui muito estável. É horrível não dormir, é horrível. E é horrível quando sua cabeça fica quase delirando de cansado e você fecha o olho e ela não mexe. E ali, nesses delírios, eu comecei a falar, eu vou ganhar. Nós vamos ganhar, isso aqui tem algum significado. Eu falei, é óbvio que é a gente. É óbvio, sempre foi a gente. É o nosso destino. O destino
olha pra gente e nós olhamos de volta. E nós seguimos em direção a ele. E o destino jogou pra gente todas as dificuldades que a gente encontrou. Todas as negações, todas as operações que fizeram contra nós, todos os ataques, todas as traições, todas as sabotagens. E o destino também nos colocou pessoas incríveis, que nunca desistiram no processo. E o destino vem sendo justo conosco. Vai caber a nós aproveitar a janela que o destino nos deu agora. A janela está dada. Boa parte daquilo que a gente chama de elite no Brasil começou a ver a nós como a única pré-candidatura possível. Eu rodei os salões, as casas das grandes figuras da elite de São Paulo. Na semana seguinte, fiz a mesma coisa no Rio de Janeiro. Uníssono. É o único candidato possível. Todos concordaram. Eu andei e visitei famílias, visitei cidades, rodei interiores. E as melhores pessoas nessas cidades já estão nos divulgando. Então as pessoas perceberam o destino do nosso caminho. E aí eu volto pro começo do que eu estava falando com vocês. Nós temos um mês para vencer essa eleição. É esse um mês em que nós vamos terminar de convencer as pessoas a cruzar os 10%, porque nós temos que terminar de convencer os 10% dos brasileiros mais capazes, inteligentes e que já estão debatendo política. Porque depois passou do 10%, vai vir o desinformado, vai vir a pessoa que vai tomar a decisão na reta final. São as pessoas que seguem o fluxo. E quem determina o fluxo são esses primeiros a fazer parte dos 10%. Os primeiros que um dia foram 1%, que foram alvo de piada, que foram ridicularizados. Esses primeiros é que vão vencer o jogo. Porque sempre uma pequena minoria, organizada e capaz, derrota uma grande maioria. Hoje o Lula tem uma suposta maioria. O Flávio tem mais de 30%. Nós temos pessoas melhores. Isso faz toda a diferença. Nós vamos convencer. E eles vão se convencer porque o melhor se estabelece. E a nossa função aqui é fazer o que é correto e o que é justo. Nos apoiar é uma decisão moral acima de tudo. Não é uma decisão eleitoral, sequer uma decisão sobre projeto de poder. É uma decisão moral. Porque a gente é o único que se esforçou para ter uma proposta para o Brasil. Se você ama algo, você se esforça por algo. Nós criamos centenas de páginas de projetos para o Brasil. Nós rodamos o Brasil. Então se a gente se esforça mais, se a gente estuda mais, significa que a gente ama mais. E se a gente ama mais, a gente vai fazer muito melhor do que eles. Então é uma questão moral. É uma imoralidade entregar o Brasil para esses caras. Se você gostou do vídeo, ajude o canal a crescer. É só deixar o like e se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo.